Bom dia a todos. Eu me chamo Andrei Líker Soares de Abreu, sou aluno de doutorado em música pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e apresentarei a vocês um recorte de minha tese em construção, elaborado por mim e por minha orientadora, professora doutora Regina Antunes Teixeira dos Santos, intitulado A Manipulação de Recursos de Expressão na Performance Pianística, um estudo quase experimental. A expressividade é muitas vezes admitida como uma das principais finalidades da performance, e menções a essa posição é reconhecida por instrumentistas e pedagogos. Empiricamente, a expressividade passou a ser compreendida, entre outras definições, como desvios sistemáticos em relação à notação musical em sentido de estabelecer a comunicação entre o intérprete e o ouvinte. A emoção em música se destaca como um dos aspectos mais investigados na temática de expressividade, bem como a manipulação de recursos de expressão, andamento, dinâmica, articulação, timbre, ressonância e pedalização, pelos músicos no processo de comunicação emocional. O objetivo deste trabalho foi investigar as potencialidades e limitações de manipulação de recursos de expressão de jovens instrumentistas, em função de diferentes concepções interpretativas impostas aos e propostas pelos próprios estudantes, com vistas ao aperfeiçoamento musical. Em um delineamento quase experimental, o estudo considerou como população-alvo 3 grupos de estudantes de música, com ênfase ao piano como instrumento, de diferentes faixas etárias. A primeira sessão de coleta foi a de manipulação imposta ou arbitrária dos parâmetros com o foco na expressão de um dado parâmetro, tempo, dinâmica e articulação, fundamentado em uma determinada imagem, metáfora ou emoção, por exemplo. A segunda sessão, de outra perspectiva, foi aquela de manipulação autônoma ou livre dos parâmetros pelo participante, baseada em emoções básicas chamadas alegria, tristeza, medo, raiva e ternura. Nesta comunicação de pesquisa serão apresentados os dados da segunda sessão de coleta de Sam, nome fictício, de 7 anos de idade. Os critérios de análise dos produtos foram estabelecidos tendo por base a qualidade das performances a partir de 3 dimensões distintas. A capacidade estrutural elementar, avaliada por meio da acuidade de notas e precisão rítmica. A capacidade de equilíbrio, dividida pelo equilíbrio de pulsação, fluxo e timing, e também o equilíbrio de volume de som. E ainda a capacidade de elocução, considerada a partir do fraseado como narrativa, e elementos como timbre e ressonância como aspectos relativos à qualidade sonora. A avaliação das performances, que visou estabelecer potencialidades e limitações ou dificuldades frente à manipulação de recursos de expressão, foi realizada com o uso de escala de Likert, com pontuações de 1 a 5. O participante Sam apresentou em sua segunda sessão de prática a peça By the River's Edge, do método de Hal Leonard. Sam demonstrou abertura e imaginação para realizar a atividade. A atmosfera expressiva da peça já estava apresentada tanto na realização instrumental, como também em sua descrição verbal. Após essa atividade inicial, o professor investigador deu sequência às atividades introduzindo a noção de referência emocional, explicando e exemplificando por meio de metáforas e imagens os termos alegria, tristeza, medo, raiva e ternura, que viriam a ser a base para as manipulações nesta sessão de coleta. Os produtos analisados nesta análise são, respectivamente, a performance inicial, a versão branco, e aqueles contidos na prática exploratória a partir da emoção sugerida. A avaliação dos elementos constituintes da performance para cada performance foi descrita na figura a partir das cores preta, a acurácia de notas, a vermelha, que foi a acurácia rítmica, o azulzinho, que foi o equilíbrio de pulso, fluxo e timing, o rosinha, que é o equilíbrio sonoro, o verdinho, que é o timbre, e o azul marinho, que é o fraseado. Os resultados apontaram que o participante manteve satisfatoriamente a capacidade estrutural elementar em termos de acurácia de notas e do ritmo. Por sua capacidade de elocução, conferidos pelo timbre e fraseado, o participante apontou também evidências de que jovens estudantes de piano podem buscar expressividade por meio de manipulação de elementos que compõem uma dada performance musical, uma dada peça musical. Esses resultados apontam que o participante esteve sensível a aspectos técnicos e sonoros mais complexos da música,
E esses dados preliminares corroboram com a hipótese de que a expressividade musical, ainda que repleta de componentes complexos, pode sim ser passível de ser compreendida, assimilada e produzida por crianças ainda em fase de instrução elementar. Esse procedimento de avaliação ainda auxiliou a estimar a potencial qualidade de cada um dos elementos estruturais e expressivos que constroem uma dada performance pianística, partindo do integral para as minúcias. Estas são as referências e obrigado a todos pela atenção. Olá, meu nome é Paloma e escrevi o seguinte artigo com as pesquisadoras Michele Rosita e Regina Antunes. O artigo denominado Convergências e Divergências das Abordagens de Análise da Prática, um estudo exploratório, traz como fundamentação teórica a prática, que em música diz respeito às sessões de estudo que o músico realiza individualmente com o seu instrumento ou voz, a fim de obter, refinar habilidades técnicas, aprender e ou memorizar uma nova música, desenvolver a interpretação, preparar para uma performance e ou adquirir quaisquer outras habilidades, sejam musicais, físicas ou cognitivas, que possibilitem maximizar seu atual nível de desempenho. A literatura sugere que o interesse científico em elucidar ações e comportamentos da prática perpassa décadas de investigação, e este é ainda recorrente, dando indícios que os processos de investigação constituem um desafio do ponto de vista de observação e tratamento dos dados coletados. Assim, nosso objetivo foi discutir comparativamente as convergências e divergências nos procedimentos de análise de dados da prática realizados por duas observadoras independentes. A metodologia se deu por meio de procedimento analítico sobre dados secundários de Mantovani, em 2018, e a análise sobre o referencial das categorias psicossensoriais da prática, também de Mantovani. Os dados secundários foram coletados em 2015, de um aluno da graduação em piano que estava no 8º semestre e P7, o nome denominado para identificação do participante no artigo, tinha 21 anos, 11 anos de estudo formal e gravou 2 sessões de prática de peças distintas. Nesse artigo, analisou-se a peça 2, que foi o Intermezzo Op. 119, número 1 de Brahms, e a sessão de prática dessa obra tinha 24 minutos e 4 segundos. Ambas as observadoras fizeram suas análises iniciais por meio da descrição e, posteriormente, uma tabulação dos dados. A observadora 1 analisou os dados em 2015, assim que foram coletados, e a observadora 2 analisou os dados em 2020. E ambas identificaram inicialmente que a repetição era o aspecto mais recorrente da prática de P7. Bom, após a tabulação desses dados, as observadoras se voltaram ao registro de P7, ainda de maneira independente, em 2020, tomando como referencial as categorias psicossensoriais de Mantovani. Ela categoriza 9 tipos de comportamento de prática, sendo que foram identificados 8 deles na prática de P7. O primeiro testar seria uma simulação da performance. Repetir uma repetição literal ou diversificada de um fragmento. Isolar é subtrair qualquer elemento musical para focar a atenção em aspectos isolados. Alternar é uma variação deliberada de qualquer elemento musical. E a dispersão são distrações com fatores externos à prática ou uma perda de atenção que afeta o resultado sonoro. E ajustar é uma modificação, uma correção que é percebida no produto sonoro. Parar é uma pausa para fazer qualquer coisa relacionada ou não à prática. E o lapso, que é uma falha de atenção durante a prática, que permite o retorno à ação consciente. Bom, a observadora 2 ela traz para sua análise uma abordagem das categorias que aparentam ser mais óbvias durante a prática, enquanto a observadora 1 traz mais categorias para sua análise em determinados trechos. Algumas categorias parecem ser mais facilmente identificáveis durante a prática, como o repetir, o lapso, o isolar, o parar e a dispersão. Por outro lado, a categoria ajustar ela parece depender da intencionalidade do observador em buscar identificar nuances corretivas visando alterações no trecho observado. E a categoria alternar foi constatada apenas pela observadora 1, enquanto que a categoria explorar não foi constatada por ambas as observadoras na prática de P7.
Consideramos que usar o referencial das categorias psicossensoriais como parâmetro de análise dos dados pareceu trazer mais divergências do que convergências entre as análises das observadoras, bem como em relação às janelas microanalíticas consideradas, que são os recortes dos trechos e os tempos de prática. Hipoteticamente, se repetir é o óbvio, quais outras categorias poderiam ser o foco de análise? Se olhássemos o lapso e o ajuste além do que se repete, não seria possível ter outra perspectiva de análise? Assim, nós propomos que a análise da prática surja como um procedimento heurístico de vertentes percebidas ao longo das ações em uma dada sessão de prática e que merece ser estudada como temática de investigação. Obrigada. Olá, eu sou Ricardo Balesteiro, apresento aqui a pesquisa situada e a autoetnografia performativa, apaziguando o conflito das faculdades. O objeto de investigação aqui são métodos e produtos de pesquisa, mais especificamente o que podemos ver, explorar e transformar no vértice das pesquisas artística, qualitativa e deliberadamente situada. As questões centrais que me orientam são a experiência narrada como possibilidade investigativa de uma forma situada, a presença de experiências, percepções e ideologias no trabalho acadêmico e a escolha de percursos investigativos através de nossos próprios percursos, desejos, sonhos e até incômodos. O meu percurso, então, aqui é uma justificativa que considero justa. Houve um conflito situado, que foi o choque da minha experiência como discente nos Estados Unidos com o meu reingresso no sistema brasileiro como docente. Eu constatei que havia um afastamento deliberado das experiências pessoais, contextos e campo prático em muitas das pesquisas dos programas de pós-graduação de música do Brasil. Então, o conflito das faculdades não é somente um pressuposto teórico. Aqui é uma percepção real que pode e deve ser ouvida. Então, no trabalho, eu trago as minhas percepções antes do que seriam os pressupostos teóricos. Então, eu faço uma tessitura teórica a partir da minha constatação e do meu conflito que eu vivenciei. Nessa tessitura teórica, eu apresento uma discussão sobre paradigmas tradicionais de pesquisa em oposição à criatividade e percepção experiencial artísticas. Trato também de um posicionamento ideológico que ocorre mesmo que a revelia do pesquisador. Então, quando a gente mantém ou rompe com ideologias, epistemologias e metodologias, a gente está seguindo ou não um posicionamento ideológico. E eu também trago certos questionamentos sobre modelos de pesquisa e um consequente, ainda que indesejável, silenciamento de vozes. Velard nos alerta sobre a necessidade de questionar métodos e explorar fluidez metodológica e disciplinar. Então, eu faço uma defesa de uma abordagem situada. O objeto e o sujeito se misturam e a pesquisa e a vida se misturam também. Isso me inclui. Não é especificamente sobre mim, mas não pode me excluir. Eu me aproximo da autoetnografia. Esse trabalho está fundamentado em 5 acepções da autoetnografia. A autoetnografia traz uma visibilidade à ação e reflexão situada. Ela dá maior transparência para a relação do pesquisador com o seu entorno. Ela possibilita o compartilhamento de dúvidas, descobertas, conflitos e lutas. Ela alia a criatividade e a emoção, aspectos que fazem parte de nós, artistas, tanto no processo quanto feitura de trabalhos acadêmicos. Ela permite um espaço discursivo de comunicação intersubjetiva, uma comunicação que existe quando a gente aprecia a arte de uma forma situada, né, no nosso cotidiano. Como resultado, o exemplo, eu trago uma autoetnografia performativa. Na verdade, é um excerto de um texto poético que faz a função de um epílogo. Ele rompe com a contraposição ciência-artes e possibilita apaziguar o conflito das faculdades constatado por Burgdorf e vivenciado por mim. Isto é mais importante, a vivência, né? Ele é também um resgate de um lugar artístico. Me faz falta ter algo artístico no trabalho acadêmico. E também é um posicionamento decolonial porque eu não estou seguindo preceitos que foram consolidados historicamente, numa visão colonial. Eu trago, então, um excerto de um poema manifesto que foi aceito para publicação numa revista acadêmica. Ele foi aceito como produto de pesquisa, né? Na íntegra. Só ele.
Vai ser publicado agora em 2020 pela revista Gesto, Imagem, Som, a revista de antropologia da USP. Ele foi criado a partir de um conflito pessoal, trata das relações pesquisa-artes, métodos de pesquisa e pensamento disciplinar. Então, tem reflexão, tem eu, obviamente, e foi feito a partir de um conflito pessoal e, é claro, emocional. Eu gostaria de agradecer, então, à Abrapem por ter dado a oportunidade de apresentar esse trabalho, aos pareceristas que fizeram comentários muito pertinentes, a Marília Velarde, colegas que almejam pensar os modos de pensar, pesquisar e atuar no mundo, e alunas, alunos, meus maiores orientadores pedagógicos. Muito obrigado. Olá, meu nome é Guilherme Baldovino, eu sou mestrando em Música, Piano Colaborativo pela Universidade de São Paulo, sob a orientação do professor Dr. Ricardo Balesteiro. Este trabalho constitui o resultado parcial de uma pesquisa na qual nós estudamos as representações sociais e midiáticas conferidas à figura dos pianistas colaboradores. O interesse por este objeto de pesquisa surgiu da constatação inicial de que em muitos dos livros de cunho pedagógico escritos por colaboradores de destaque, tais quais Martin Katz, Robert Spielman, Gerald Moore, Conrad Boss e Algernon Lindo, há relatos e denúncias de situações de maus tratos sofridos no exercício da profissão. Apesar deles pertencerem a diferentes contextos sociais, históricos, geográficos, nos chamou a atenção a coincidência e a reincidência desses relatos e queixas. A partir da comparação das falas desses pianistas, percebemos a existência de 3 eixos temáticos comuns: sobre o ensino do piano colaborativo, sobre as assimetrias relacionais entre acompanhadores e solistas e sobre o tratamento conferido pela mídia. Os autores são unânimes quando afirmam que tanto o público não muso quanto os colegas musicistas desconheciam as qualificações e as habilidades do pianista colaborador, projetando na profissão características e ideias que não eram condizentes com a experiência prática. No campo educacional, por exemplo, destacam que o pianista colaborador era visto como um pianista incapaz de executar o repertório solo, e por esta razão se dedicaria a um repertório musical de fácil apreensão e execução. Estas crenças seriam compartilhadas entre os estudantes, os professores de música e as próprias instituições de ensino, que criam que a única possibilidade para o desenvolvimento musical dos pianistas seria a prática enquanto solista. Desta maneira, o trabalho do colaborador figura como uma espécie de prêmio de consolação ou ofício temporário, no qual os pianistas colaboradores atuariam até retornarem ao estudo e apresentação do repertório solista. No campo artístico, por sua vez, os autores indicam que os demais musicistas com os quais trabalhavam não consideravam o trabalho do acompanhador com a mesma importância com que consideravam o próprio ofício. Há diversos relatos de solistas que, após terminarem de executar a sua parte, requisitavam o corte dos pós-lúdios do piano para não interferirem na ovação do público, indicando uma crença na qual a responsabilidade pelo recital fosse exclusiva dos solistas, cabendo ao acompanhador uma empreitada acessória e de suporte neste processo. Tal perspectiva poderia inclusive ser ilustrada através da crença de que o apogeu da prática do colaborador seria justamente servir como arrimo das escolhas interpretativas dos solistas, na qualidade de um musicista adaptável, neutro e passivo. Paralelamente a este cenário, no campo midiático, percebemos denúncias constantes relacionadas à pouca visibilidade que as instituições promotoras de eventos dispensavam aos colaboradores. Moore, por exemplo, discorre acerca de um recital beneficente realizado no Royal Albert Hall, no qual, apesar de tocar com 3 artistas diferentes, ou seja, mesmo possuindo uma participação altamente significativa no evento aludido, seu trabalho não era considerado suficientemente relevante a ponto de ser divulgado pela instituição como o era o dos solistas convidados. Num segundo momento, nas ocasiões excepcionais em que o acompanhador era divulgado nas campanhas publicitárias, sua presença se fazia de uma maneira desrespeitosa e destituída de importância. Em conclusão, através da leitura e da comparação das narrativas, foi possível traçar alguns eixos temáticos comuns entre os autores. Estas falas acerca de suas vivências ilustram crenças de que os colaboradores são pianistas sem capacidade técnica para executar solos,
e que, por esta razão, se dedicam à execução de um repertório mais fácil que não possui conteúdo para ser estudado nas instituições de ensino. Como consequência direta destas crenças, os pianistas colaboradores seriam vistos como instrumentistas de segunda classe, abaixo dos instrumentistas com que tocavam e contribuindo insuficiente e imperceptivelmente para as apresentações musicais. Desta maneira, a apresentação musical, bem como seus respectivos louros, pertenceria quase que exclusivamente aos solistas, que seriam reconhecidos pela plateia, divulgados pelos promotores de concerto e avaliados nas críticas musicais pelos jornalistas, cabendo aos acompanhadores executar seu papel de maneira neutra, passiva, coadjuvante e sem importância.